Oi, meu nome é Matheus, sou técnico da Una Fábrica Audiovisual e esse é o 10º e último vídeo da parceria Una Cine Belas Artes com o canal Fábrica V. Bem-vindos ao Café com Filme e para coroar o fim da primeira temporada, temos aqui uma convidada especial. Ei, meu nome é Milena, eu sou estagiária da Una Fábrica Audiovisual. Mas agora, me conta mais. Então, o filme que eu escolhi chama Old Boy, é um filme sul-coreano que se passa no ano de 2003. Mas a narrativa também aborda um pouco antes, se não me engano começa em 1988 e fala um pouco sobre esse protagonista que ficou preso durante 15 anos. O que o filme ele conta assim pra gente? O que ele aborda assim de primeira narrativa? O filme ele já começa com a apresentação do protagonista, que tá assim, num estado caótico. Ele tá numa delegacia, bêbado, é aniversário da filha dele, então assim, a gente já percebe um certo desleixo. E inicialmente não é um personagem que a gente tem muita empatia, assim. Depois disso, ele consegue sair de lá com a ajuda de um amigo dele. E nessa mesma noite, enquanto eles estão lá fora, tentando entrar em contato com os familiares, ele desaparece, simplesmente. Eu acho que para ilustrar essa própria prisão que tem dentro da cabeça dele, assim, mesmo depois dele ter saído da prisão física, o diretor utiliza muito desses recursos técnicos. E você pode falar um pouquinho de quais são e tal? Bom, os recursos técnicos, eles acompanham muito o que a narrativa está querendo passar pra gente, né? Então, principalmente o que ele está pensando é muito colocado como narração mesmo, tanto dos pensamentos quanto de tipo, um período futuro, do que ele está observando que vai acontecer ali, o que ele já sabe que vai rolar. Isso também é expresso, às vezes, em efeitos especiais, quando ele começa a ter esses delírios temporais, assim, de estar lá preso por muito tempo e tá muito sozinho, ele começa a imaginar coisas e saindo do corpo dele e tem realmente essas visões, assim, muito vívidas. E isso aparece em outros recursos para passar essa mesma sensação de sufoco e instabilidade, assim, principalmente com as elipses temporais que vão passando essa coisa dele ficar entediado, dele ter surtos, dele se sentir preso, agoniado, tudo isso, né? Tipo, é uma situação muito desagradável, querendo ou não. Por fim, a gente também tem acesso aos flashbacks, isso um pouco mais pra frente na narrativa, mas que situam a gente melhor do que aconteceu antes e de por que ele tá ali, que isso é uma questão muito presente, assim, durante toda a história. Pois é, eu acho que a gente pode construir a narrativa com os recursos técnicos assim, né? Tipo, primeiro, a gente tem os pensamentos on e off dele, né? Que é a narrativa. Tanto a narrativa da cabeça dele, quanto ele mesmo falando. Temos ali, igual você falou, os efeitos especiais, né? Temos também os flashbacks, não é? Os flashbacks que ajudam a construir, nos ajudam a entender. Não só a gente que está vendo entender, mas também a ele mesmo entender, porque ele também não sabe por que ele está ali. A todo momento ele pergunta por que ele está ali, o que está acontecendo e tal. Além do estudo, a gente tem também essa câmera subjetiva, né? Que é a câmera subjetiva que nos traz para dentro da cabeça do personagem. É uma câmera na mão, uma câmera bem caótica que nos ajuda a entender um pouco o que é estar na pele de alguém que ficou preso por 15 anos sem saber por quê, num cativeiro, com quase nada e sem saber de nada, né? E a gente junta todos esses recursos técnicos e tal que ajudam a construir essa narrativa. Mas o que é essa narrativa? O que essa narrativa conta? Bom, dos 15 anos em si, assim, desse período em que ele está preso, a gente acompanha só uns lapsos, assim, são saltos, mas não tem tanto essa presença, assim, tão detalhada do que ele vivenciou. Mas quando ele consegue sair de lá, a gente começa a ter uma noção maior de qual que vai ser essa dinâmica de vida dele. Porque enquanto a gente não descobre quem que está fazendo aquilo, quem está manipulando as coisas, a gente só tem essa sensação de que é uma pessoa que está destinada a acabar com a vida dele. Essa narrativa ela constrói dentro da cabeça dele, né? A gente tem a visão dele. E também a gente fica preso num dilema moral, né? Que a gente começa acreditando nele. Até a metade do filme, nossa, até metade não, né? Até acho que o final do segundo ato a gente continua acreditando que ele tá certo. Assim, na verdade, nem sei se ele tá certo.
Nem sei quem tá errado naquilo ali. Acho que todo mundo tá errado. Mas o filme é um dilema moral que traz a gente... Que, tipo, todos esses recursos técnicos, tudo isso ajuda a entender a cabeça do personagem, mas realmente é muito usado também para maquiar uma coisa que acontece ali na narrativa, que eu não vou falar, né? A gente fica nesse vai e vem, de achar que ele tá errado, achar que ele tá certo, de tudo que ele faz. Ele fica muito centrado na vingança também. Tudo ali é vingança, porque ele quer se vingar, tanto que ele tem a cena que ele encontra o cara que manteve ele em cativeiro, só que ele não consegue ter a vingança dele porque simplesmente o sequestrador, que é, até onde a gente sabe, ele é o cara do mal, ele tem o poder da própria vida dele. Então, mesmo ele matando o sequestrador, ele não vai ter esse alívio, né? Porque não é isso que ele quer, na verdade. O filme ele também não quer isso, ele não quer que ele saia matando todo mundo, porque é muito mais uma vingança. É a vingança de outra pessoa, é a vingança de outro personagem nessa narrativa. Esse filme, Sim. Ele é uma loucura. E chegamos a um final, né? A um final, né? Porque... Um final. O que você achou desse final? O que você tira desse final? A gente não chega a nenhuma conclusão concreta se ele realmente passou por um novo processo de hipnose e superou aquilo ali e vai reiniciar a vida a partir daquele ponto. Mas a gente percebe que tem muitos símbolos assim marcantes e no final ele tem uma carta perguntando se, mesmo ele sendo pior do que um animal, se ele não tem o direito de viver. Então eu tive essa sensação de que ele tendo efetivamente esquecido ou não, ele se permite viver a partir dali. E essa mulher que fez essa hipnose inicialmente com ele, enquanto ele estava preso, ela aparece na cena final. E, em teoria, ela está fazendo um novo processo para ele renascer ali, né? E ele já não fala mais e tem reações muito inconclusivas, assim, quando Amido, que é esse par romântico dele, se aproxima de novo e se declara, a gente não entende muito se ele está satisfeito com aquilo ou se ele sentiu uma repulsa, se ele está triste. Inclusive, esse é um dos pontos que eu gosto muito, assim, que o ator soube interpretar uma indecisão, assim, de um jeito muito bacana, porque a gente fica perdido e eu acho que cada um vai criando sua própria versão, assim. Pois é, por exemplo, eu tenho uma visão completamente diferente desse final. Pra mim, tudo aquilo que aconteceu, toda essa nova hipnose, né, essa hipnose final, que ajuda ele a seguir a vida dele, eu acho que tudo foi criado pela cabeça dele, pra ele se sentir melhor consigo mesmo. Só que, igual você falou, em nenhum momento do filme o personagem tem uma expressão muito assertiva de nada. A gente nunca sabe o que ele está sentindo. Na verdade, a gente sabe que ele quer vingança, mas assim que essa vingança acaba, ele continua do mesmo jeito, porque acabou a vida dele ali. Então eu acho que essa cena final representa, não sei se um recomeço, ou não sei se um começo de fim. Então, pra mim, aquilo tudo ali é da cabeça dele. Mas pode não ser. Dentro desse aspecto moral, a gente também vê, qual que é o nível de ridículo que o ser humano pode chegar quando tá muito desesperado, né? Então, assim, ele vai, busca vingança, vai atrás de tudo que ele quer e quando ele chega à conclusão que ele não vai conseguir se vingar, que, não adianta, que ele só perdeu muito tempo de vida mesmo, ele se transforma numa figura patética e é pesado, assim, bizarro. Bizarro. É bem no nível de estranhamento muito alto. Vou desligar o filme aqui, depois eu volto, porque dá um tempo. Mais ou menos isso. E outro aspecto também, que eu nem acredito que tenha sido um dos pontos principais, assim, da narrativa. Não acho que eles tenham pensado pontualmente nisso. Mas como que tem uma diferença muito grande de violência com o corpo feminino. Porque tem muitas cenas de luta, tem cenas de embate com outros homens e tudo mais, que é muito agressiva, que é muito visceral, que é pro lado, assim, do sangue, de machucar mesmo.
E quando eles passam isso, essa mulher vira meio que um objeto assim de chantagem para afetar os homens. E também as agressões são muito ligadas a esse lado da sexualidade, assim, é um lado sexual muito bruto, não é tanto uma agressão por vingança, assim. Verdade, porque tipo, parece que tem essa violência que são micro ações, igual você falou, não é ninguém batendo em ninguém, mas são pequenas coisas que você fica que incomoda, né? Incomoda que ele é o jeito que ele trata, que ele objetifica, né, o corpo feminino. E esse foi o último vídeo da primeira temporada do Café com Filme. Espero que tenha... Fico até triste aqui, cara, emocionante. Tô emocionante hoje. Mas vai ter outras temporadas, então espere. Café com Filme 2, saindo do forno. Mas muito obrigado por quem assistiu. Meu nome ainda é Matheus. Minha nota para esse filme é... Minha nota para esse filme, por incrível que pareça, são 5 Thanos. Inacreditável. Inacreditável, né? Mas aí eu quero saber de você agora, Milena. Bom, minha nota pro filme é de 4 Thanos. Eu acho que alguns elementos ficam muito excessivos, assim, e a gente acaba se perdendo um pouco narrativamente, sabe? Mesmo fazendo parte daquela história e estando dentro da proposta do que eles querem colocar ali. Eu não consegui chegar exatamente a uma conclusão sobre muitas coisas. E principalmente sobre o porquê do Liu Jin ter demorado tanto tempo para tomar essa iniciativa de vingança, assim, contra o cara. Apesar de parecer ser uma coisa bem planejada, essa coisa do sequestro e de deixar ele preso por tanto tempo, tipo, foram anos ali de um luto que no final não mudou nada. No final ele... Tipo... Não vou falar o que aconteceu, mas no final ele... Talvez se a reação dele tivesse sido mais imediata, assim, de tipo, pô, passou por uma dificuldade ali, tentou se vingar. Não sei, pra mim faria mais sentido, eu acho. Mas isso, tipo, muito massa, tem muita coisa muito maluca. E dá pra passar bastante raiva com ele e questionar bastante coisa, eu acho. Verdade. Faz o brinde de novo, porque tava assim a xícara. Velho, eu me lembro. Não vou fazer brinde de novo, não. É mó difícil de segurar, velho. Ficou muito feio. Ficou esquisito. Muito obrigado por quem assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E pra coroar esse fim de temporada, nada melhor que um brinde. Cafezinho. E ó, valeu. Fui. Liu Jing. Jackson. Por isso foi hoje, gente. Muito obrigado, valeu. Fui. Eu vou ter que falar de novo, porque eu não falei pra se inscrever e dar o like.